Essa bola fechada, Cássio. Ele deixou a bola passar. Porque na verdade era um tiro livre indireto, né? Porque ele deu um pé alto aqui. A jogada do Mike, se você se lembra, lá o braço esquerdo do juiz erguido, ele está dizendo, era um tiro livre indireto. Então se a bola vai direto no gol, não vale, né? Ela tem que ter um segundo toque. Vem Guarani, João Vitor, cruzamento, segunda trave para o Reinaldo. Caiu por ali o Edilson, tá valendo. Vem Reinaldo, vem Bugre. Aí o cruzamento, segunda trave, João Vitor, perdeu! Na Argentina. E o Goiás não, o Goiás está só mudando o time, trocando o pneu, o carro andando, vamos bem, pega a porca ali, aquela coisa toda. Mas tem tudo para ser um bom jogo em função da posição da tabela, né, Dudu? É verdade, Milton. Boa noite. Milton, Losetti. Losetti, a gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, são 56 jogadores, o Goiás... No ano já usou, né? 56. É muita troca, né? Mas o Goiás vem de 6 resultados positivos, né? O Goiás encontrou um jeito aí de jogar. Não vai ser um jogo fácil para o Corinthians, e o Corinthians voltado para terça-feira, né, Milton? Isso é fato. O Corinthians precisa do resultado, como você falou bem. Os dois times ainda lutam ali na parte de baixo da tabela. Eu acho que o horizonte para os dois pode ser um horizonte melhor, mas hoje é um jogo super importante. Tem tudo para ser um bom jogo, como você falou. Muito bem, já mostramos ali que os goleiros do Goiás, inclusive o Tadeu, que é o titular, já estão em campo ali, iniciando o aquecimento aqui no gramado, e os nossos repórteres também estão se protegendo da garoa, do frio, mas já estão a postos para trazer as informações. Aliás, segundo o Losetti, os dois repórteres mais bonitos do Brasil. Hoje é bem em 4K, então. Meu Deus, em 4K, vai ser recorde de audiência da história do canal. Felipe Cury, vamos falar do Corinthians. Felipe, boa noite. Aí vocês acabam comigo, meu. É uma pena, eu acho o Murilo um ótimo zagueiro, gostaria de vê-lo mais tempo no futebol brasileiro. O Dudu estava até falando no carro, né? 20 e poucas partidas, né, Dudu? Você não consegue nem aproveitar aquele garoto que você formou na base, né? É verdade, por causa que o Losetti falou, o Corinthians se vê na questão de vender o jogador porque tem que fechar o balanço, a dívida é grande, e um jogador talentosíssimo, que é o Murilo, que é um ótimo zagueiro, já vai para a Premier League num time que a gente acha que ele tem um potencial até para estar num time melhor, mas a proposta o Corinthians não tem como recusar, e o garoto também fica tentado aí, porque a Premier League hoje todos os jogadores querem jogar lá, né, Milton? Fernando Vidotto, vamos falar mais do Goiás, Fernando. Vamos falar principalmente do técnico, né, o Armando Evangelista. Desde que ele chegou, tem um pouco mais de 2 meses que ele está no Goiás, mas o principal trabalho que tem sido muito elogiado é o trabalho defensivo, a consistência defensiva. Vira bagunça, para as 9, os caras chegou às 10, não dá. Muito bem, Flamengo e Internacional estão já na parte final do jogo lá no Maracanã. Nós vamos então pegar uma carona aí com a transmissão do Premier com Luiz Carlos Júnior para você acompanhar o finalzinho de Flamengo e Internacional. Saída no lance com o Pedro, algumas imagens do goleiro reserva do Internacional hoje, fazendo essa defesaça. Grande defesa no chute do Vitor Hugo Kehler. Você no Sport TV acompanhando agora os momentos finais de 0 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Para você do Sport TV, estamos trazendo aí algumas defesas do Kehler. O Internacional está perdendo o Vitão, o Inter já tinha feito 5 mexidas, então o Inter vai ficar com um jogador a menos. Você curtindo os instantes finais de 0 Flamengo, 0 Internacional. Estou com o Lédio Carmona, com o Pedrinho. Fala aí, Lédio. E com o Bruno Henrique agora na lateral direita do Inter. Para lá que ele foi. Alan Patrick tentando o Ener Valência. Dominou na boa, tem muita categoria Alan Patrick. Criado um pouco mais, mas acho que é um ponto importante, tem que valorizar. E quando voltar na nossa casa, procurar buscar a vitória. Tivemos ali um final de dificuldade, quando ficamos com um a menos, e o Flamengo, com toda a sua qualidade, vem para cima, mas acho que a equipe conseguiu fazer um jogo excelente. E vamos descansar, que terça-feira temos uma guerra na nossa casa. Obrigado, Luiz. Muito bem, tá aí, pegamos essa carona aí no Premier para acompanhar o final de Flamengo 0, Internacional 0, jogo que abriu esta rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Para o Internacional, né, um ponto mais do que a ser comemorado, né, contra o Flamengo fora de casa, jogando com o time reserva contra o titular do Flamengo, ficando com o jogador a menos no segundo tempo, mesmo assim resistindo e arrancando um ponto que inclusive faz ultrapassar o Corinthians. O Inter está brigando exatamente aqui na mesma faixa de Corinthians e Goiás, que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. Você vai ver ao vivo aqui em 4K no Sport TV. Vamos agora com os nossos repórteres trazer mais informações, a palavra dos técnicos, começando com o Felipe Cury. Fala, Felipe.
Milton, o Corinthians vem num excelente momento sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, jogando aqui em Itaquera. Nas últimas 7 partidas foram 7 vitórias. Se a gente pegar um recorte um pouco maior da temporada toda, jogando em casa e também fora, nas últimas 15 partidas o Corinthians teve só uma derrota. É bem verdade, foi uma derrota muito importante para o São Paulo no clássico da semifinal da Copa do Brasil. Acabou custando a vaga para a final da competição. Eu conversei agora há pouco com o Vanderlei Luxemburgo. Ele claramente estudou bastante a equipe do Goiás. Eu pedi uma análise, pedi para que ele fizesse uma análise dessa equipe do Goiás para entender por onde que passa uma vitória do Corinthians hoje jogando aqui em casa. E o Vanderlei, malandro que é, experiente que é, deu ali uma despistada. Vamos conferir. É complicado, né? Pode estar alguém observando aí do time deles, né? É um jogo que nós temos que buscar a vitória. É importante para nós a conquista da vitória, para nós avançarmos, né? Por uma posição boa, buscando o nosso objetivo que nós temos aí na possibilidade, que é uma vaga de Libertadores através do Campeonato Brasileiro. O pensamento é esse. Nos últimos 7 jogos aqui foram 7 vitórias. Queria que você falasse desse entrosamento entre time, torcida, com esse estádio, com esse local aqui. O que tem de tão especial nisso, que vem gerando tantos bons resultados, além, é claro, do trabalho de vocês, né? Nós nos últimos jogos, né, fomos bem, tivemos uma derrota talvez doída, porque ela foi numa semifinal de competição, né? Mas nós viemos tendo um crescente na competição, nas competições, né? E avançando. Agora, aqui sempre é muito difícil jogar, né? Muito o adversário sofre, né? Acho que esse percentual de vitórias em casa, ele é fundamental dentro do Campeonato Brasileiro, né? Para você ter objetivo de conquista. Então, esse percentual nosso é em função das coisas que começaram a fluir, e a torcida aqui é fundamental, ela está junto com a equipe, fundamental. Jogada a escalação do Corinthians, mas você já viu, a gente já passou ali no rodapé a escalação do time do Corinthians para essa partida. Ô Losetti, as prioridades do Corinthians foram mudando, né? Quer dizer, quando o Luxemburgo assumiu, o time estava namorando com a zona de rebaixamento, chegou a entrar na zona de rebaixamento. A partir do momento que teve um fôlego, tirou o time reserva da Sul-Americana, passou os outros titulares lá e agora está botando reservas aqui contra o time do Goiás. Exatamente, Milton. Acho que o Luxemburgo também não imaginava que a Sul-Americana pudesse se apresentar como uma possibilidade tão boa para uma equipe que vinha tendo muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. Achávamos que o Corinthians iria entrar nesse segundo turno numa situação pior do que de fato ele se encontra, e ele foi se sentindo à vontade para preservar alguns titulares aqui, para deixar a Sul-Americana como prioridade. Agora, vendo essa escalação, eu imagino um time muito forte pelos lados, né? Porque ele tem laterais ofensivos que normalmente ele não tem, Bidu e Léo Maná, tem pontas que normalmente ele não tem Wesley e Romero, a ver como eles vão se acomodar em campo contra o Goiás. E também foi modificando, né, Dudu? Porque foi vendendo o jogador, contratou alguns aí na janela agora do meio do ano, enfim. Também é um time em transformação, né? É verdade, isso é fato. O Corinthians melhorou na gestão. Que é 1º de setembro. O Corinthians vai completar 113 anos de vida, né? E nós vamos ter aqui na Arena do Corinthians um evento muito interessante, relembrando um dos maiores momentos da história do Corinthians, né? Quem vai fazer o convite para você é o Dinei, ídolo da torcida corintiana. Fala, fiel, aqui quem fala é o Dinei. Nós é Corinthians, hein, fiel? Nós é Corinthians. Dia 1º de setembro, no aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior do mundo. O Corinthians é o maior do mundo, maior que tudo e que todos. Nós vamos jogar contra Legends do Real Madrid, os campeões mundiais de 2000 versus as Legends do Real Madrid. Dia 1º de setembro na Neoquímica Arena. Então eu espero todos vocês para o aniversário do Corinthians e nós indo para cima do Real Madrid. E vai, Corinthians! Muito. Quando nós tivemos o primeiro campeonato FIFA, né? As duas equipes participaram, afinal foi Corinthians e Vasco, mas o Corinthians enfrentou o Real Madrid numa das partidas, né? E vai ter muita gente daqueles dois times na próxima sexta-feira aqui em São Paulo. Estamos já no aguardo da entrada em campo das duas equipes, Corinthians e Goiás, dando sequência a essa 21ª rodada do campeonato. É a segunda do retorno, né? No primeiro turno, lá na Serrinha, dia 23 de abril, o Goiás fez 3-1 no Corinthians. Aliás, foi de virada, né? O Roger Guedes abriu o placar para o Corinthians. O Lucas Halter, o Apodi e o Matheus Peixoto fizeram os gols do Goiás lá, vencendo por 3-1 no primeiro turno. São dois times que vêm invictos no Campeonato Brasileiro nas últimas 6 rodadas, coincidentemente, né? Cada time teve 3 vitórias, 3 empates nas últimas rodadas do campeonato. O Corinthians tem a possibilidade de estabelecer 2 marcas redondas aqui hoje, 2 números redondos, né?
Um deles é o número de gols, né? O Corinthians tem 499 gols marcados aqui no seu estádio, em 315 partidas. Portanto, se ele fizer um gol hoje, será o gol de número 500 do Corinthians aqui na Arena. E o Corinthians pode chegar hoje a 100 vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Também aqui no seu estádio, só pelo Brasileiro, né? Se ele vencer hoje, será a 100ª vitória aqui do Corinthians em Campeonato Brasileiro. Estádio ainda às escuras, só aquela chamada luz de trânsito, né, de ambiente, as placas de publicidade, aguardando a entrada em campo tanto do Corinthians quanto do Goiás. Nesta transmissão do Sport TV que você acompanha também em 4K nesta noite fria de sábado aqui em São Paulo. Uma semana de temperaturas acima de 30 graus, né, até a quinta-feira ali. O tempo começou a virar no meio da sexta-feira e hoje chuva, frio. Ô Milton, diga. O que eu queria saber se nesse jogo aí de sexta-feira dos campeões mundiais contra os Legends do Real Madrid, eu quero saber se Ricardinho será titular, porque se não for eu venho cornetar o treinador. Eu compro o meu ingresso ali atrás do banco e fico reclamando até botar o Ricardinho em campo. Se não for titular, ele tá de brincadeira. Aí acabou tudo, não, né? Aí não. Aí acabou. Aí crise nos Legends, crise. Você vai ouvindo aí o torcedor do Corinthians. Corinthians que tem 24 pontos no campo. Luxemburgo mexe muito na escalação do Corinthians para esta noite. O Corinthians vai começar com Cássio, o seu goleiro, capitão, camisa número 12. A linha defensiva do Corinthians tem Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. No meio-campo, Gabriel Moscardo, é o volantão, voltando ao time. Vai ter ali os seus meias, né, que serão o Juliano e o Juan Oliveira. E o tripé ofensivo do Corinthians vai ter Romero, Yuri Alberto e o Romero, rapaz, retitulo, que fazem. E o Wesley pelo lado esquerdo. Este é o time do Corinthians. Você vai ter também aí a informação dos jogadores, muitos deles titulares, né, que estarão também no banco de reservas aí à disposição do Luxemburgo. E você vai observando como tem gente com cartãozinho amarelo. O Felipe já trouxe a informação, são 12 pendurados no elenco. Hoje aqui dos que vão jogar são 10 pendurados. Armando Evangelista, o português, e também o Guilherme. E a linha ofensiva goiana tem o Alano, o João Magno e também o Anderson Oliveira. Este é o time do Goiás. Você vai ver os reservas aí também. E observe, né? Também tem muita gente pendurada no Goiás. Ao todo são 11 no elenco, mas hoje aqui são 10 jogadores pendurados que vêm para o jogo. Muito bem, vamos para a arbitragem. Hoje quem comanda o apito é Paulo César Zanovelli da Silva. Ele que é da Federação Mineira, é árbitro do quadro da FIFA. Terá como assistentes o Guilherme Dias Camilo, também mineiro, também FIFA. E o Felipe Alan Costa de Oliveira, também mineiro, o assistente número 2. O Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo, é o representante, é o quarto árbitro aqui hoje, né? Arbitragem de vídeo de Santa Catarina, o Rafael Trace. Ele que também é VAR FIFA. Ele vai ter a assistência ali na salinha do Clériston Clay Barreto Rios, também de Santa Catarina, e do Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. Estes são os personagens escalados para o jogo desta noite aqui em São Paulo. Milton, o início do protocolo teve um atraso ali de cerca de 5 minutos. O Goiás já estava posicionado para entrar em campo e o Corinthians ainda não. Conversei com o pessoal aqui, me disseram que, na verdade, não teve nada demais, assim, não teve nenhum problema, a não ser o papo que acabou esticando um pouquinho mais ali do Vanderlei com os jogadores e por isso teve esse atraso do Corinthians. Muito bem. Tiveram o dia inteiro para conversar, a semana inteira para conversar, resolveu conversar na hora de entrar em campo. Que beleza. Milton sempre diz que o dono da casa demora mais, né, Milton? Em geral é assim. Te surpreendeu o Romero titular a última vez, 29 de abril, no clássico contra o Palmeiras.